Olá, eu sou Cláudia Magal. Esse é o segundo vídeo do nosso curso de redação e o tema é dissertação argumentativa. Vamos lá? Na primeira aula, quem não assistiu está aí no canal, dá uma passadinha, vale a pena. Nós falamos sobre dicas de como escrever a redação no dia da prova, o que pode ajudar a interpretar o tema, como facilitar a escrita, a organização das ideias. Então, é muito importante que vocês revisitem esse vídeo, tá? Ele complementa o vídeo de hoje. Nesse vídeo, o que eu vou falar para vocês? Nós vamos ver a estrutura do texto dissertativo argumentativo. No primeiro vídeo, eu descrevo, eu falo o que é a dissertação, por que argumentativo. Então, por isso é importante vocês voltarem lá e dar uma olhadinha, porque complementa este daqui, tá ok? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje da estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Por que ele serve tanto para concursos quanto para o Enem? Porque é o gênero pedido na redação, tanto de concursos quanto do Enem. Com pequenas diferenças, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas tranquilo aí para quem está estudando para as duas coisas. Nós vamos ver primeiro, gente, os tipos de introdução. É muito importante a gente conhecer como eu posso começar um texto, introduzir um texto. Porque muita gente fala, nossa, é tão difícil começar, depois que eu começo flui. Mas o começo, eu não sei nem o que colocar na primeira linha. Eu falo no primeiro vídeo que a redação é estratégia, é planejamento, é treino, não é inspiração. Então, se você sabe os tipos de introdução, isso te ajuda muito na hora de escrever, junto com as dicas que eu já dei sobre como interpretar o tema, como tirar informações da coletânea de textos. Então, uma coisa amarra a outra, complementa a outra. Então, vamos lá. Tipos de introdução. Eu posso começar o meu texto fazendo uma declaração sobre o assunto. Aqui, em todos os exemplos, eu uso a violência contra a mulher, que também foi tema da redação do Enem de 2015. Então, acompanha aí comigo, tá? Cada um desses tipos e os exemplos, que vai clarear bastante a ideia para vocês. Então, primeiro eu posso começar com uma declaração. A violência contra a mulher é um problema social que deve ser combatido com ações efetivas e campanhas de prevenção e conscientização. Declarei algo sobre a violência contra a mulher e é sempre interessante que a gente já declare, encaminhando o texto para o que eu vou defender ou refutar como ponto de vista. O que é isso? Eu tenho um tema e eu preciso concordar ou discordar dele e eu preciso convencer quem lê essa redação do que eu estou falando. Então, é importante que quando eu declaro algo sobre esse tema, já esteja encaminhado para o ponto de vista que eu vou defender. O segundo tipo de introdução é a divisão. O que é a divisão? Eu posso ter vários aspectos sobre o mesmo assunto, mas não aspectos divergentes, aspectos que se complementam. Então, isso é a divisão. Olha só o exemplo, fica mais fácil da gente entender. Acredita-se que no Brasil a violência contra as mulheres advém de dois problemas. A ineficiência dos órgãos de defesa dos cidadãos e a conivência das próprias vítimas em proteger os agressores. Eu tenho dois fatos que não são opostos sobre o mesmo tema. Tá? Então, é isso que a gente chama de divisão. E aí, nos meus parágrafos de desenvolvimento, eu vou falar sobre cada um deles. Esse tipo de introdução facilita a divisão do parágrafo de desenvolvimento. Em um, eu falo sobre um problema, uma questão, e no outro eu falo sobre a outra. E posso ainda acrescentar um terceiro, fazendo um ponto de comparação, de amarração aí entre o que eu estou apresentando. O terceiro tipo é a definição. Eu posso começar o meu texto definindo o tema. Então, violência contra a mulher é todo ato que resulte em morte ou lesão física, sexual ou psicológica de mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada. Acho que aqui não tem problema, né?
O quarto tipo pode ser uma pergunta. No primeiro texto, eu coloco lá como dica transformar o tema em pergunta. Muita gente gosta de fazer isso mentalmente para facilitar o desenvolvimento da redação, sabendo que eu vou ter que responder essa pergunta ao longo dela. E falo também que não necessariamente essa pergunta precisa aparecer no texto, mas precisa estar clara para mim. Mas ela pode aparecer. E é esse o exemplo que a gente vai ver agora. Quantas mulheres são vítimas de violências e nem sequer percebem? A violência contra a mulher não é apenas física. Existem formas mais sutis e veladas de violência. O que eu preciso ter sempre claro na minha cabeça, gente, é que se eu faço uma pergunta na introdução, eu preciso responder essa pergunta. Não é o examinador, não é a banca que vai tirar as conclusões e responder. Sou eu que tenho que dar conta dessa resposta ao longo do meu texto. Vamos lá. O quinto tipo de introdução é a comparação. Eu posso usar uma comparação para começar a falar do tema. Em relação à violência contra a mulher, tanto um tapa quanto uma cantada no ônibus devem ser tratados com a mesma seriedade. Não existe crime maior ou menor, existe crime. Então, eu estou comparando aqui um tapa com uma cantada, dizendo que os dois têm a mesma gravidade. O sexto tipo de introdução é a oposição. E aí a oposição pode ser confundida com a divisão, mas lembre sempre, na divisão são pontos, são aspectos convergentes sobre o mesmo ponto de vista. Na oposição, não, eles são divergentes, eles são contrários. Então, olha lá. De um lado, o sofrimento das mulheres agredidas. Do outro, leis brandas que não garantem a segurança dessas mulheres que denunciam seus agressores. Algo precisa ser revisto. São pontos divergentes. De um lado, as mulheres sofrendo, e do outro, as leis que não dão conta de amenizar isso. Tudo bem? O sétimo tipo de introdução é a alusão histórica. Começar um texto com uma citação histórica é muito bacana. Isso demonstra a propriedade sobre o tema, o conhecimento de mundo, um estudo. Mas não façam se não tiverem certeza, porque aí fica feio, a gente passa vergonha, né? Então, olha lá o exemplo. Desde os tempos bíblicos que as mulheres têm passado por gravíssimas violações em seus direitos mais elementares, como o direito à vida, à liberdade e à disposição do seu corpo. Eu fiz uma citação histórica, ok? Oitavo, frase nominal seguida de explicação. O que é uma frase nominal? É uma frase que não tem verbo. Então, olha a frase que eu usei aqui. Um descaso. E aí, eu vou explicar por que é um descaso ou o que é um descaso. Um descaso. Essa é a afirmação do movimento feminista sobre as providências tomadas pelo governo em relação ao assédio às mulheres nos transportes públicos. Bonitinho, né? Esse tipo de introdução é fácil, não é complicada e fica um comecinho ali agradável de se ler, tá? Então fica aí uma dica de um comecinho bacana para a redação de vocês. O nono tipo é a adjetivação. Adjetivação, eu vou usar adjetivos. E a gente precisa lembrar que adjetivos podem ser coisas boas ou não, né? Adjetivo não é só elogio, pode ser crítica. Então, olha lá, negligenciada e omitida, essa é a situação da violência contra as mulheres no Brasil. Décimo tipo de introdução, citação direta. Citação direta é aquela que eu vou citar a fala de um autor, de um pensador, de um filósofo, de alguém importante na área, de alguém que conheça o assunto que eu estou falando. E na citação direta, eu coloco a fala do autor exatamente como ela aparece no livro ou na entrevista, enfim, de onde eu tirei. Eu não posso colocar do meu jeito. E tem que aparecer seguindo todas as regras de citação, né? Entre aspas, tudo bonitinho. Então, olha o exemplo. A mulher é violada toda vez que algo lhe é imposto. É violada em sua individualidade e sua dignidade, uma vez que perde o poder de decisão sobre o seu corpo. Afirma a psicóloga Mari Sabora sobre a violência contra a mulher. Coloquei ali exatamente como a psicóloga disse numa entrevista que foi dada.
11º tipo de introdução, exposição do ponto de vista. Eu já posso começar a minha redação defendendo, expondo qual é o meu ponto de vista, se eu sou a favor ou contra aquele assunto. Então, olha lá. A violência contra a mulher ainda é uma grande chaga em nossa sociedade. Não existe remédio que tenha conseguido cicatrizá-la. O Estado precisa intervir com medidas eficazes. Então, aqui eu já deixo claro o meu posicionamento. Ainda é um problema, não foi resolvido e as autoridades precisam tomar uma providência. Então, eu não acredito que já esteja tudo bem e que a Lei Maria da Penha, por exemplo, já tenha resolvido todo o problema. Eu estou afirmando que não, tá? 12º tipo de introdução é a citação indireta. Aí sim eu posso falar de algum autor, de algum pensador, de algum filósofo, de alguém importante no assunto, mas com as minhas palavras. Eu só preciso ter o cuidado de não distorcer o que essa pessoa disse. Então, olha só, o filósofo Nietzsche, ao comparar a sabedoria à mulher, afirma que ela só ama quem é guerreiro, corajoso, violento. Será que essa afirmação justifica a violência doméstica? Eu coloquei a fala do Nietzsche com as minhas palavras, mas sem distorcer o que ele diz. E o 13º tipo de introdução é a ilustração. Eu pego um exemplo de conhecimento público ou que foi divulgado nos meios de comunicação e coloco na minha introdução. Por favor, gente, ilustração não é o que aconteceu com a vizinha, tá? Ilustração é alguma coisa que foi tornada pública, tá bom? Vamos dizer assim, nacionalmente. Então, olha o exemplo que eu coloco. O site R7 apresenta uma coluna de reportagens exclusivas sobre violência contra a mulher. E o que eu estou falando de fatos públicos? Quem quiser ver, é só acessar o site R7, né? Tá lá para comprovar o que eu estou dizendo. Uma forma de alerta ou a exploração de uma realidade fundamentada na impunidade? Então, eu ilustro e faço um questionamento, tá? Aqui, o fato de começar uma redação com uma pergunta é bem clichê mesmo. Mas quando eu falo clichê, não quer dizer que está errado. É comum, muita gente usa, não tem nada de extraordinário e não vai chamar a atenção da banca ou do examinador para minha redação. Mas não está errado, pode usar. Tanto que vários exemplos aqui, né, em vários tipos de introdução, eu faço uma afirmação, uma ilustração, alguma coisa e faço uma pergunta em seguida, retomando o que eu já disse, eu preciso responder essa pergunta ao longo do meu texto. Então, esses foram os tipos de introdução. Ajuda, né, gente? Saber como eu posso começar um texto ajuda bastante na hora de começar a produzir. E aí é treino, e você vai escolher, dentre esses 13 tipos, aqueles que mais te agradam. E tenha 2, 3, 4 aí na manga para usar com diferentes temas. O próximo agora a gente vai falar sobre os tipos de desenvolvimento. É no desenvolvimento que nós vamos argumentar sobre o nosso ponto de vista. Então, o argumento é o quê? É sustentar o meu ponto de vista e ele tem como objetivo convencer o leitor. Então, se eu sou contra, por exemplo, o aborto, eu vou convencer por que eu sou contra. Se eu sou a favor, eu preciso convencer por que eu sou a favor e fazer com que a pessoa seja a favor também. Então, vamos lá. Tipos de argumentação. Eu posso argumentar por citação, utilizar a fala, a opinião de pessoas importantes no assunto. E aí a gente já viu, essa citação pode ser direta ou indireta, é só retomar ali, né, nos tipos de introdução, vale aqui também. Eu posso argumentar por comprovação, ou seja, utilizando dados. Que dados? Estatísticas, estudos científicos. Venhamos e convenhamos que é bem difícil, né, eu ter isso guardadinho aqui na minha cabeça, sem saber qual é o tema da redação. Se eu soubesse, eu já leria alguma coisa, já guardaria algum dado para poder usar, mas nem sempre, né, a gente tem essa sorte. Então, só utilize esse recurso se você tem certeza, principalmente quando se fala em números e quando cita uma fonte. Então, olha lá. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos, aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Avon em parceria com a Data Popular, novembro de 2014.
tá? Então, não mintam, tá bom, gente? Não inventem, porque senão corre-se o risco aí de uma punição bem grande em relação à nota da redação. O terceiro tipo de argumentação é por relação de causa e efeito. Ou seja, eu vou comprovar que tudo aquilo que eu afirmei ao longo do meu texto não era simplesmente achismo da minha cabeça. Tinha um caráter conclusivo, embasado. Né? Então, olha lá, a violência contra a mulher, embora seja frequente, não é algo novo, podendo ocorrer em qualquer camada social, independente de condição socioeconômica e ou grau de instrução. No entanto, esse tipo de violência, muitas vezes, por ser corriqueiro, passa despercebido, banalizado ou normatizado e, consequentemente, velado, invisível. Na realidade, qualquer violência, seja de que tipo for, trata-se de violação da dignidade, da ética e do respeito aos direitos humanos dos cidadãos. Apesar de eu não ter citado nenhuma fonte, nenhum autor, em qualquer busca que eu faça, eu consigo comprovar esses dados. Não é mesmo? Qualquer artigo que eu leia sobre violência contra a mulher vai afirmar que independe de camada social, de grau de instrução, enfim. Tá? Então, eu comprovo ali os argumentos que eu estou usando com fatos. E aí a gente chega na conclusão. No primeiro vídeo, sobre o texto dissertativo, eu falo da circularidade. Dá uma olhadinha lá para você entender melhor. A conclusão, ela precisa retomar a tese, ela precisa amarrar o meu pensamento. É isso que garante aí as notas mais altas de Enem e de concursos. Tenham sempre isso na cabeça de vocês. O primeiro tipo de conclusão fala disso, é a retomada de tese e uma perspectiva, ou seja, uma proposta de solução de problema, que é o que o Enem pede. Lembra que eu falei no comecinho que tem algumas coisinhas, algumas sutilezas entre o Enem e o concurso? O Enem, na maioria das vezes, pede uma solução para o problema. O concurso nem sempre, ele pode pedir ou não essa solução. Então, olha lá o exemplo. Enquanto não se dá a devida atenção à gravidade da violência contra a mulher, algumas sugestões seriam tentar buscar apoio da família e amigos. Em situação de violência conjugal, geralmente a parceira é afastada da família, círculo de amigos e rede de apoio social. Buscar apoio em instituições governamentais e não governamentais para pedir ajuda ou prestar queixa contra o parceiro por medo de represália. Então, aqui eu estou retomando minha tese, né, falando que enquanto não se resolve esse problema, a mulher precisa encontrar uma solução e estou propondo sugestões para solucionar, ou pelo menos parcialmente, a questão. Tá joia? O segundo tipo de conclusão é a oração coordenada conclusiva, um tipo de encerramento clichê, mas que não está errado, é válido. Se você se sente mais confortável e mais seguro em utilizar esse tipo de conclusão, fique à vontade, que é o que utiliza as conjunções coordenadas conclusivas. Portanto, então, por isso, por conseguinte, tá? Sem problema nenhum utilizar. Só lembra de retomar a sua tese, de amarrar, de fazer a circularidade. O terceiro tipo é o resumo. Eu dou uma enxugada ali em tudo que já foi dito. O que eu preciso ter cuidado? Que quando eu faço um resumo, eu tenho que ficar muito atento à questão da generalização. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Como vimos, inclusive comprovado por estatísticas, a maioria das mulheres não denuncia seus parceiros agressores por medo de retaliações. Quando eu coloco a maioria, eu estou generalizando e eu corro um risco muito grande. Se eu não comprovei com dados lá em cima, lá no meu desenvolvimento, que realmente a maioria da mulher, que acontece isso, eu vou perder aí um crédito na hora de concluir essa redação. Então, a melhor coisa é evitar essa generalização. Como que eu poderia fazer? Como vimos, inclusive comprovado por estatísticas, as mulheres não denunciam seus parceiros agressores por medo de retaliações. Aí eu não correria o risco, de entrar em uma generalização que não foi falada anteriormente no texto.
E o quarto tipo de conclusão é a constatação de dados. O que que é isso? Eu vou concluir o meu texto falando alguma coisa que ainda não foi dita na dissertação, mas que fecha o assunto e amarra o meu argumento. Então, olha lá, pode-se afirmar que enquanto vivermos em uma sociedade patriarcal, a mulher estará em lugar de subordinação em relação ao homem e amparada por leis feitas majoritariamente por homens. Então, eu amarrei todo o assunto, mas dizendo uma coisa que não foi citada antes. Em nenhum momento do meu texto eu havia falado sobre sociedade patriarcal. Eu espero, gente, que esse texto, que esse vídeo, né, possa ter ajudado vocês. O primeiro vídeo complementa esse, é importante que vocês assistam. Indiquem, compartilhem, né? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E eu gostaria muito que vocês sugerissem aí nos comentários temas para novos vídeos. A Superare é um canal de formação de professores em língua portuguesa, em inglês, em psicopedagogia, em várias áreas. Visite o nosso site, eu vou deixar aí nas descrições, né, para vocês o endereço do site. Tem vários colunistas bacanas que vão participar dos vídeos aqui com a gente também. Então é importante que vocês deixem aí nos comentários sugestões de temas para vídeos novos. Curtam o vídeo, né? Não se esqueçam de fazer a inscrição e de ativar o sininho. Muito obrigada, até o próximo. Um beijo, tchau.